Olá, galera. Mais uma aula aqui com o professor Romilson no canal Inglês na Ponta da Língua. E hoje nós vamos aprender mais um phrasal verb muito utilizado na língua inglesa. E esse mesmo phrasal verb você vai aprender ele a ser usado em várias situações. Então, fica ligadinho, deixa o teu like, se inscreve e após a vinheta com certeza você vai aprender mais um phrasal verb da língua inglesa. Mais um ponto onde você vai aprender como falar determinadas situações ou expressões utilizando um phrasal verb da língua inglesa. E para deixar já você aguçado, qual seria? Veja aqui o verbo take off. Take off. Então ele pode ter várias traduções, certo? E a gente vai ver um a um na aula de hoje. Então, bora para a vinheta. Estamos de volta aqui para dar essa nossa aula, mais uma vez aqui no canal Inglês na Ponta da Língua. E hoje nós vamos ver, como você está vendo aqui no site, um site também muito bom para você praticar, né, o seu estudo da língua inglesa, principalmente aqueles alunos que já estão bem ali, ó, afiado, né, em aprender um novo idioma, no caso aqui o inglês. Então, o phrasal verb, que seria um verbo acompanhado de uma partícula, aqui no caso uma preposição. Então esse take off, se você for observar, ele dá o primeiro ponto aqui. Por exemplo, of an aircraft, etc. Ou seja, de uma espaçonave, etc. E ele fala, to leave the ground and begin to fly. Então o primeiro uso aqui do take off, pessoal, é como se fosse to leave the ground, deixar o chão e começar a voar. Então até nisso você aprendendo esses phrasal verb, é bom trabalhar ele no sentido, não só pela tradução ao pé da letra. Porque vai chegar um momento que você vai analisar um phrasal verb e não sabe se ele pode ser usado naquela situação. Como aqui ficou bem claro, to leave the ground and begin to fly. Ou seja, deixar o chão, ou seja, sair do chão e começar a voar. Ou seja, uma tradução bem legal para o nosso idioma, decolar. Então, olha o exemplo que nós temos aqui. The plane took off an hour late. Olha, o avião decolou com 1 hora de atraso, tá ok? Então, o primeiro uso aqui do take off é decolar, tá ok? Vamos continuar aqui, vamos ver aqui. Outro uso, podemos usá-lo numa situação informal, que nós temos aqui. To leave a place, especially in a hurry. Olha o outro uso. Já aqui, pessoal, esse como está bem escrito aqui entre parênteses, já é um uso bem informal, que quer dizer o quê? Deixar um lugar especialmente às pressas. Por exemplo, when she saw me coming, he took off in the opposite direction. Rapaz, quando ele me viu se aproximando, ele bateu em retirada pelo outro lado, ou seja, ele saiu correndo pelo outro lado. Então ele se retirou, deixou o lugar correndo. Então esse took off pode ser também nesse sentido de sair correndo por outro lado, né? Ou seja, né? Às pressas, tá ok? Outro uso também bem legal seria o ponto 3, onde nós temos aqui of an idea, a product. Então, peraí, uma ideia, um produto. Então, to become successful or popular very quickly or suddenly. Ou seja, tornar-se bem sucedido, né? Ou popular muito rápido ou repentinamente. Ou seja, né, conseguir o sucesso, né, ou seja, como é que eu posso dizer, a ideia foi boa, foi brilhante, né, o produto é muito bom, né, se ficou, como é que diz assim, teve um sucesso rápido. Por exemplo, nas frases que nós temos aqui, ó, the new magazine has really taken off. Ou seja, rapaz, a nova revista, ó, bombou, ou seja, teve um grande sucesso. Então esse take off pode também ser usado para foi bem sucedido, né? Ficou famoso, pode até ser nesse sentido também. E de uma forma bem, como é que eu posso dizer? Repentinamente. Outra frase ainda nessa questão, ele diz, her singing career took off after her TV appearance. Rapaz, bem, a carreira dela como cantora, né? A carreira dela de cantar decolou
logo depois que ela apareceu na TV. Então esse take off também pode ser ter sucesso de uma forma repentina, tá ok? Então veja aí como você pode usar essas expressões take off com várias situações. Ou seja, o mesmo phrasal verb, ele pode ter vários sentidos, tá ok? Vamos continuar aqui no nosso estudo. Vamos lá, agora olha a expressão que ele tem aqui. Take somebody off. Take somebody off. Nesse caso, se você for analisar, peraí. Nos outros você observou que é só take off e não tem nenhum complemento, tá certo? Aqui a gente vai ter que usar um complemento que é uma pessoa entre o take e o off. Mas o que significa nesse caso o take off nessa frase? Por exemplo, ele dá uma explicação. To copy somebody's voice, action or manner in a humorous way. Ou seja, copiar a voz de alguém, ações ou maneira de uma forma humorística, ou seja, como é que eu posso dizer? Brincando, né? Então, nesse caso, seria, pessoal, imitar alguém, tá certo? Imitar a voz, imitar uma ação. Então, você pode muito bem usar he is taking me off. Ah, ele está me imitando. Né? Ele está copiando os meus gestos. Ele está copiando a minha voz. Então, nesse caso, é você imitar alguém. Outro ponto também para usar esse take somebody off é in sports, entertainment, etc. Ou seja, em esporte, em entretenimento, que no caso seria to make somebody stop playing, acting, etc. and leave the field or the stage. Olha agora, esse mesmo take somebody off, que é imitar alguém, ele pode também ser o quê? Levar alguém ou fazer alguém parar de jogar ou de atuar. Ou até mesmo no sentido de deixar o campo ou um palco. Por exemplo, a frase que tem aqui no 2. He was taken off after 20 minutes. Ou seja, ele foi interrompido. Ele, né, não deixaram mais ele jogar após minutos. Então esse take somebody off é você barrar alguém, parar, fazer com que alguém pare de fazer algo. Então, he was taken off. Ou seja, ele foi parado, né? Tá ok? De fazer isso, ou de atuar, ou de jogar, depois de 20 minutos, certo? Aqui é porque foi usado na passiva. Outra frase também, que é o take somebody, aqui é take something off. Então veja que lá em cima nós vimos take somebody off, que seria, né, ou você imitar alguém, ou, no caso, você fazer com que alguém pare de fazer alguma coisa. Tá ok? Você já dá ideia de esporte ou atuação. Já o take something off, vocês observaram aí, o que significa? To remove something, especially a piece of cloth from your somebody's body. Ou seja, é remover algo, especialmente uma parte da roupa, uma peça de roupa, de sua ou do corpo de alguém. Ou seja, tirar a roupa. Ou seja, mas foi tirar, no caso, no geral, tirar a roupa, no caso. Por exemplo, to take off your coat, tirar o seu casaco. He took off my wet boots and made me sit by the fire. Ou seja, ele tirou as minhas botas molhadas e me colocou próximo à lareira. Então veja, took off my wet boots. Então retirou, tirou. Por exemplo, poderia também dizer tirar algo de algum lugar. Take. Não, seria take from, desculpa. Então, nesse caso, he took off seria retirar algo, tá ok? Outro ponto que eu ainda posso usar o take something off é to have a period of time as a break from work. Ou seja, ter um período de tempo como um intervalo no trabalho. Por exemplo, I have decided to take a few days off next week. Ou seja, como ele dissesse, eu decidi, né, tirar alguns dias livre na semana que vem. Ou seja, como se fosse folgar, né, tirar um momento para mim. Então esse take off, veja que o quanto esse phrasal verb ele é tão
rico em usos, né, em traduções, tá certo? Então isso é muito interessante para o aluno que está aprendendo o idioma inglês, que eles falam muito essas frases em expressões. E a pessoa que está aprendendo fica, né? Então veja que o mesmo take off, ele é usado em diversas formas na língua inglesa. E muitos alunos ficam só ali batendo naquela mesma tecla. Ah, take off é só o avião decolar. Não, pode ser usado em várias situações. E o aluno tendo segurança nisso, ele vai conseguir falar tranquilamente sobre qualquer coisa relacionada a essas expressões a qual nós estamos aqui falando nessa aula de inglês com o professor Romilson. Então, vamos continuar aqui. Olha, no número 3 tem, e agora aqui veja que entre as chaves, a chave não é, entre os colchetes, ele colocou uma parte bem, toda vez que vocês virem, quando está sendo explicado o uso de uma palavra, uma expressão, sempre atenta para essas questões, porque ele vai dizer se é algo que só é usado nisso, só naquilo, como nós vimos lá na parte de take somebody off, que no caso pode ser imitar alguém, ou impedir que alguém jogue futebol ou atue num palco. Então, como something off, usado como take somebody ou someone off, que seria você imitar alguém, tá certo? Por exemplo, he was taking my voice off. Ele estava imitando a minha voz. Então veja, bem interessante. Aqui está dizendo que é often passive, ou seja, esse estilo também aqui do take something off, ele pode ser usado especificamente na passiva também. Aí, mas como ele for usado na passiva, qual seria o significado dele? Por exemplo, to stop a public service, television program, performance of a show, and etc. Ou seja, parar um serviço público, ou um programa de televisão, ou até mesmo performance, uma atuação em um show, ou etc. Então quer dizer o quê? Parar algo. Então, quando você fala the show was taken off because of poor audience figures. Rapaz, o show ele foi parado, né, ele foi interrompido por causa dos números da plateia pouquíssimos, né? Porque havia pouco público. Quando ele fala poor, a ideia dele aqui é de pobre no sentido de não muitas pessoas. Because of poor audience figures. Figures seria números, quantidade. E audience, a plateia. Então veja, the show was taken off. Então ele usou muita passiva. O show foi interrompido, foi parado. Tá certo? Então, ok? Sempre na passiva. Outro ponto que eu posso usar seria to remove some of somebody's hair, part of somebody's body, e etc. Ou seja, remover um pouco de cabelo de alguém, né? A parte do corpo de alguém, etc. Ou seja, qual é o sentido? Hairdresser asked me how much she should take off. Então, nesse caso, é como se fosse o cabeleireiro me perguntou quanto ele poderia cortar, tirar. Então, remover do meu cabelo. Ah, tira pouco, tira muito, certo? Então, é uma expressão muito utilizada. Ok, digamos que alguém chegue, né? Você está num cabeleireiro, você fala, hey, how much can I take off? Quanto eu posso tirar? Entendeu? Então, ele vai perguntar, okay, about your hair, com relação ao seu cabelo. How much can I take off? Quanto eu posso tirar? Ok, a little. Ok, make as wish. Faça como quiser. Então aí você vai. Então take off nesse sentido aí. Olha outra frase. The explosion nearly took his arm off. Aí, ó, é como se fosse a explosão quase lhe arrancou o braço, lhe tirou o braço, ou seja, né, chegou a arrancar ou remover o seu braço do corpo. Então veja que ele pode ser utilizado como tirar algo, parte do cabelo, que é o natural, mas pode ser alguma coisa violenta também. Tá certo? Mas lembrando, deixa eu ver aqui, não, pode ser usado tanto na passiva ou normal. Outra expressão aqui, já acabando a nossa aula aqui, sobre o take off, tá certo? Tem o take yourself ou take somebody off to. Mas o que seria isso? Também uso formal, hein? Por exemplo, você pode dizer que é o quê? To leave a place,
deixar um lugar, e to make somebody leave a place, ou fazer alguém sair de um lugar. Ou seja, né, você pode deixar o lugar ou fazer alguém sair. Por exemplo, he take me off. Então, ele me tirou daqui. Ele deixou o lugar. Então, he take himself off. He take himself off. Então, ele saiu daqui. Então, ele deixou o lugar. Tá certo? Então, isso, claro, é uma questão informal. Veja que está entre parênteses. Informal. To leave a place, deixar um lugar, ou fazer alguém sair do lugar. Então você pode muito bem dizer assim, she took me off to other place. Então ele me tirou desse lugar aqui, ele me tirou daqui, ele me removeu daqui. Então pode ser muito usado nessa questão. Podemos também ter aqui o take somebody off something. Peraí, como é que seria isso? Take somebody off something. Aí a explicação também na passiva, pode ver que tem often passive, geralmente na passiva. Ou seja, to remove somebody from something such a job, position, piece or equipment. Ou seja, remover alguém de alguma coisa tal como emprego, posição, ou lugar de algum equipamento, remover de um lugar para o outro. Por exemplo, the officer leading the investigation has been taken off the case. Ou seja, olha aí, o oficial que estava liderando as investigações, ele foi retirado do caso. Então, tirar alguém de algo. Take somebody off something. Tá certo? Então, utilizado nessa questão. Então, ele foi tirado do caso. Ele foi tirado das suas obrigações. Então, você pode usar o take somebody off something, que é tirar alguém de algum canto, de alguma coisa. Ok? Outra frase ainda nesse sentido nós temos: After 3 days, she was taken off the ventilator. Rapaz, depois de 3 dias, tiraram o ventilador dela. Ou seja, levaram o ventilador. Certo? Tá ok? É uma parte de... Ou seja, um equipamento foi tirado dela. Take something off something. Tirar algo de alguma coisa. Como é que seria isso? To remove an amount of money or a number of mark, points, and etc. in order to reduce the total. Aqui é você tirar o quê? Quantidade de dinheiro, tirar alguns pontos de nota, que é o mark, ou tirar ponto diretamente, que você pode falar numbers of mark, um número de notas, e a fim de reduzir o total. Por exemplo, quando você fala the manager took $10 off the bill. Nesse caso, bem, o gerente ele diminuiu $10 da conta. Tirou da onde? Da conta. Off the bill. Por isso que é take something off something. Tá certo? É como se eu dissesse na questão de escola. Ok. Your mark is 9, but because of some mistake, I have to take off 1 point of the mark. Então eu tive que tirar um ponto da nota. Então, tirar algo de algum lugar. Olha aqui embaixo. That experience took 10 years off my life. Ou seja, essa experiência levou 10 anos de minha vida. Então, não é que tirou totalmente, mas tomou, né? Foram durante 10 anos de sua vida. Tá ok? Então, nesse caso, né? Fez você que se sentisse, né? 10 anos mais velho. E assim, etc. Tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado. E não se esquece que você precisa rever os vídeos para você treinar. Porque não adianta você ver o vídeo, não aprender tudo e passar adiante. O bom é você praticar, exercitar, procurar algum... na maioria dos vídeos eu sempre deixo uma atividade inerente ao assunto que eu ministro nas aulas do vídeo. Acessando o meu site, você vai conseguir fazer algumas atividades só para relembrar aquilo que foi estudado no vídeo. Você pode acessar a seção de Free Lessons, que são aulas livres, onde vocês vão rever esse vídeo do YouTube, e abaixo tem lá Practice, que é você praticar um exercício acerca do assunto estudado aqui, ok? Então espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima. Bye, bye.
E aí, galerinha, mais uma aula aqui com o professor Wilson do canal Inglês na Ponta da Língua. E hoje nós teremos mais uma